Deathloop é um jogo de ação e aventura de agora, 2021, desenvolvido pela Arcane Studios e publicado pela Bethesda Softworks. Foi lançado dia 14 de setembro de 2021 para Microsoft Windows e para exclusivo da PlayStation 5. Em Deathloop, o jogador assume o papel de Colt, um assassino preso em um loop temporal que foi encarregado de eliminar 8 altos chamados visionários. Matar esses tipos chamados visionários pela ilha antes da meia-noite, já que deixar apenas um vivo fará com que o loop temporal seja reiniciado e desfazido o trabalho dele. Além disso, se Colt morrer antes de eliminar os 8 alvos, ele vai acordar no início do loop. O jogador usa uma combinação de furtividade, parkour, habilidades de ataque, armas, dispositivos e poderes, como nos jogos Dishonored e Prey anteriores de Arcane, para se mover pelo mundo do jogo. Eles devem evitar ou eliminar os guardas, aprender os padrões dos alvos de Colt e descobrir a ordem certa para eliminar usando armas, ataques corpo a corpo ou outros meios ambientais. O loop de tempo no Deathloop não é estreitamente cronometrado e visa dar aos jogadores mais tempo e liberdade para eliminar esses 8 alvos em loop. É um loop. Cada dia é dividido em 4 períodos: manhã, meio-dia, tarde e noite. E mover-se entre os 4 distritos da ilha, Apdam, Baía de Carl, Pedra Freestad e o Complexo, faz com que o tempo avance. As rotinas das pessoas em um determinado distrito variam, depende da hora do dia em que o jogador entra, e as ações do jogador em um distrito podem afetar as rotinas nos outros. O jogo apresenta um aspecto multiplayer que o jogador pode alternativamente assumir o papel de Juliana, uma agente encarregada de proteger o loop de tempo e eliminar Colt. Quando o jogador assume essa função, ele entra no jogo de um jogador aleatório e pode interferir em seu jogo. A parte multijogador é opcional e os jogadores podem evitar que outros assumam o papel de Juliana em seu jogo, deixando isso para um oponente controlado por computador para tentar matar Colt. Mas já chega de falarmos do gameplay, bora falar do mais importante, a história. Antes de começarmos a falar da história a sério, temos de falar dos preparativos para a história, ou seja, o que aconteceu antes da história. Situado na década de 1960, Deathloop se passa ao longo de um único dia, repetido na ilha subática de Black Reef. Mapeado pela primeira vez em 1931, Black Reef era originalmente o lar de um pequeno assentamento de pescadores e uma base militar onde experimentos foram conduzidos em anomalias temporais locais. Agora a propriedade do programa ION, sim, fundado pelo cientista Igor Serling, para explorar... como é que eu explico? Para explorar as propriedades únicas da ilha para ganhar a imortalidade por viver um loop em tipo infinito. Ou seja, praticamente ele criou o loop para as pessoas viverem para sempre. Resumidamente é isso. Serling atraiu 8 outros indivíduos excêntricos e talentosos para a sua causa, os visionários,
e dezenas de seguidores jovens e fanáticos chamados de internalistas, dedicados a servi-los. Graças ao loop temporal, os membros do programa Ion são capazes de realizar uma festa sem fim, onde podem fazer tudo o que desejam sem medo das consequências, uma vez que o loop é reiniciado à meia-noite e restaura todo o seu estado original sem memórias do dia anterior. Interrompendo o fluxo natural do loop estão dois visionários, Colt Van e Juliana Blake. Juliana é imune ao apagamento da memória do loop temporal e todos os dias ela alerta todos os habitantes de Black Reef, ou seja, os eternalistas e os próprios visionários, que Colt traiu o programa Ion e quer quebrar o loop, fazendo que todos os persigam. Colt também... o Colt desenvolve a habilidade de reter suas memórias de dias anteriores também. E assim é capaz de aprender os comportamentos e padrões dos visionários e eternalistas. Para quebrar o loop, Colt deve assassinar os outros 8 visionários, incluindo Juliana, em um dia, já que cada um deles possui uma légia imbuída com o poder de Black Reef que permite que o loop continue reiniciando ao bater da meia-noite. Agora sim vamos falar, antes de irmos para a história principal também temos de falar dos personagens. Os personagens centrais da Deathloop são os 9 visionários. Colt Van, o anterior chefe de segurança do programa Ion, que busca quebrar o ciclo e escapar de Black Reef. Juliana Blake, arquivista da Ion e nova chefe de segurança, que está constantemente caçando Colt. Igor Serling, o fundador do programa Ion e um atropelado, como é que é? Pseudocientista, não sei porquê que lhe chamam assim. Doutora Wendy Evans, cientista chefe da Ion e o computador da máquina e a construtor da máquina de loop que gera o loop do tempo. Harriet Morse, líder do culto dos eternalistas. Remy Frank Spicer, um ex-mafioso que se tornou um aspirante a astro de rock e apresentador do único programa de rádio que existe em Black Reef. Charlie Montag, é assim? Charlie Montag, sim. Um designer de jogos brilhante, porém um bocado sádico. O chefe de entretenimento da IO. Fia Sborska, uma artista experimental e viciada com uma paixão por explosivos. E é o último, temos o Alexis da Wolf Dorsey, o festeiro financial backer da Ion. Agora sim vamos à parte importante. O que acontece no jogo e as cenas todas. Despertando de um sonho em que é assassinado por uma mulher desconhecida, Colt Van de repente acorda de ressaca em uma praia sem lembranças de si mesmo ou de onde está. No entanto, ele recebe orientação de mensagens e reuniões de versões alternativas de si mesmo, instruindo quebrar o loop do tempo em que está preso. Para fazer isso, ele deve matar todos os 8 visionários antes que... tem de matar os 8 visionários antes do loop do tempo. O loop chegue ao fim do dia. Para complicar as coisas está a chefe de segurança, Juliana Blake, que avisa os visionários e seus seguidores, os eternalistas, sobre o plano de Colt e pede que ele seja caçado. Juliana também provoca Colt para tentar quebrar o laço, embora ele trabalhe para impedi-lo. Logo, Colt descobre que, ao contrário dos outros habitantes da ilha, ele ganhou a capacidade de reter as suas memórias entre loops, permitindo-lhe planejar e separar melhor para o seu objetivo final de quebrar o loop.
ele também descobre que Juliana parece reter suas memórias em loops também, por algum motivo. E eu já vos vou explicar porquê. Enquanto Colt é capaz de bolar um plano para matar 7 visionários, Juliana continua a ser a mais evasiva, escolhendo se esconder no loop, a estrutura que alimenta os loops temporais de Black Reef. A única maneira de chegar ao loop é usar um avião-foguete abandonado, deixado pelos militares. Então ele começa a investigar todos os bunkers antigos espalhados pela ilha. Ela acaba descobrindo que era um dos membros da Operação Horizon, a expedição militar original a Black Reef décadas antes, ou seja, praticamente essa cena, a Operação Horizon era a operação a irem à ilha por ter as anomalias estranhas. Mas foi acidentalmente enviado ao futuro devido a um experimento que deu errado. Ou seja, o Colt, enquanto ele pertenceu a essa equipa, como eu acabei de vos dizer, pertenceu ao Projeto Horizon, ele foi à ilha e acidentalmente, por causa das anomalias do tempo, foi parar ao futuro. Colt então se juntou ao programa Ion, na esperança de encontrar uma maneira de viajar de volta ao passado e se reunir com a sua namorada, a Layla, que eu por acaso nem falei dela nos personagens, mas a Layla, pronto, era a namorada que ele tinha antes de ir à Operação Horizon. Porém, ao ser enviado para o futuro, ele descobre que Juliana, preparem-se, Juliana é na verdade sua filha. Sim, a Juliana é filha de Colt. E isso explica muita coisa. Explica logo porque que ela também tem a capacidade de se lembrar das coisas. Ela tem essa capacidade porque, pronto, é uma cena de genes, ADNs e essas coisas todas. Ou seja, isso explica o facto de ela se lembrar das coisas. E isso até é uma cena que eu achei bastante interessante, não estava nada à espera. Porque quando tu vês a Juliana no jogo, tu vês a Juliana, parece a mesma idade que o Colt até pensa, se calhar nós namorávamos. Só que depois tu consegues entender que como ele andou no futuro, quer dizer, houve muita gente que não entendeu, mas como ele andou no futuro e ficou preso no futuro, a filha entretanto nasceu e ficou mais crescida. Mas pronto. Colt consegue ativar o avião foguete e chegar ao loop, onde confronta a Juliana diretamente. Para mim é uma cena muito boa do jogo, ainda por cima depois de se descobrir que eles são familiares. Juliana afirma que as coisas começaram a dar errado quando o Colt, tendo mudado de ideia sobre o programa Ion, começou a assassiná-la em todas as voltas em um esforço de libertá-la dele. Ou seja, tipo, ele começou. Ele. Depois de. Ele pensava que se matasse a Juliana, fazia com que a Juliana não sofresse com ele e que arranjava alguma forma, tipo, de voltar, sabem? Juliana finalmente passou a odiar Colt e começou a retaliar, culminando com ela começando a caçá-lo em todas as voltas, como nós vimos durante praticamente o jogo todo. Juliana então apresenta a Colt uma escolha: matá-la e quebrar o ciclo para sofrer qualquer futuro incerto que ocorrer depois, ou poupá-la para que eles possam continuar a viver eternamente através de ciclos. Ou seja, praticamente chegas ali e tens a decisão: quebras o loop, terminas com tudo o que acontecer, toda a gente que está dentro daquele, está dentro do loop morre, incluindo a Juliana, e pronto, mas pelo menos sais do loop. E a outra escolha é simplesmente não queres que isso aconteça, porque praticamente o Colt tinha uma relação enorme com os outros visionários, como nós sabemos. Apesar de que ele só teve a usar os visionários durante o tempo todo para conseguir chegar a casa.
Se Colt decide matar Juliana e comete suicídio para quebrar o laço, ele acorda de volta na praia com Juliana segurando-o sob a mira de uma arma. Ela decide poupá-lo e desaparece, deixando-o sozinho para enfrentar o futuro incerto, tal futuro incerto que ela estava a referir-se, a seguir a sua vida, só que pronto, perdeu a namorada, perdeu a filha, ficou sozinho, ou seja, é praticamente um final mau, se pensarmos bem. Skoll decide matar Juliana, mas recusa a cometer suicídio, o ciclo simplesmente volta ao normal. Ele mata a Juliana, senta-se na cadeira e espera que o dia acabe para o loop continuar. Skoll decide poupar a Juliana. Eles se tornam amigos e cooperam entre si para caçar outros habitantes do Black Reef para se divertirem, simplesmente. Que eu gostei desse final porque é finalmente a cena do Colt, da Juliana a perdoar o Colt depois de toda a bosta que ele fez. O final que eu vi pela primeira vez foi o de quebrar o loop. Eu achei esse final interessante, apesar de que pronto, na altura que eu vi eu não entendi um cacete, eu estava muito confuso. Mas depois pronto, consegui entendendo as cenas. O final de tipo o loop voltar outra vez. Que ele mata a Juliana e o loop começa outra vez. Tipo, o jogo nem passa os créditos. É tipo. O que acontece é como tipo, falhaste neste ciclo. E pronto, se tu poupares a Juliana é que tens o outro final. Resumidamente, pessoal, esta é a história do Deathloop. O que torna a história do Deathloop tão complicada, eu acho que é porque eles não te dizem diretamente as cenas. E é isso que deixa as cenas complicadas de entenderem. Tu tens de explorar, fazer teorias do que está a acontecer, depois explorar mais. E fica complicado. Mas o jogo tem uma história bastante boa. E achei há pessoas que dizem que as conclusões são um bocado insatisfatórias, mas eu achei bacano a conclusão ser aquela. Agora eu vou falar-vos do desenvolvimento e da altura que saiu todas as informações sobre o desenvolvimento por trás do Deathloop, por isso bora lá. Deathloop foi desenvolvido principalmente pela Arkane Studios em Lyon, França. O diretor do jogo, Dinga Bakaba, descreveu o jogo como um Cluedo invertido em quebra-cabeça de assassinato que o jogador precisa descobrir como resolver uma corrida perfeita depois de falhar em muitas corridas anteriores. O jogo foi projetado para ajudar o jogador a aprender as peças necessárias para este cabeça a cada corrida, mas eles precisavam de um elemento de imprevisibilidade para torná-lo um desafio. Enquanto a inteligência artificial, AI ou coisa assim, atual em videogames pode levar a um comportamento verossímil, a AI tende a não ter ações surpreendentes. Isso levou a trazer um segundo jogador online para controlar a Juliana e afetar aleatoriamente o jogo do jogador, algo que Arkane havia explorado em seu título inédito The Crossing. Deathloop também pode ser jogado offline, como eu já vos disse. Deathloop combina elementos tanto da série Dishonored quanto de Prey. Eles queriam ser capazes de dar ao jogador uma ampla gama de habilidades que eles pudessem selecionar para tentar completar o loop perfeito, muitas das quais espelham poderes de Dishonored e Prey. Enquanto o jogo permite que o jogador use furtividade e habilidades relacionadas como um Dishonored para se mover silenciosamente, Deathloop não permite derrubadas não letais de personagens nos jogadores, já que Arkane reconheceu que a escolha de matar ou subjugar os inimigos pesou os jogadores em desonrar Dishonored, é tudo a mesma coisa. Se as habilidades furtivas
Ainda podem ser ligadas em conjunto com outras habilidades para fazer Colt lutar como John Wick, de acordo com o Bacaba. O personagem Juliana tem uma gama semelhante de habilidades, muitas delas mais próximas das habilidades do Prey, como ser capaz de imitar qualquer personagem no jogo, incluído Colt, e assim interferir em atividades como afastar o jogador do alvo real com ela. Mimetismo ou fingindo ser um Colt duplicado na frente de um dos alvos para causar confusão dessa forma. O cenário do jogo Black Reef é baseado nas ilhas Faroe e inspirado no estilo dos anos 60, porque o jogo passa-se nos anos 60. Deathloop usa o Void Engine de Arcane, anteriormente usado em Dishonored 2, baseado no motor High-Tech. Deathloop foi revelado na E3 de 2019, foi ainda apresentado durante o evento de PlayStation 5 da Sony em junho de 2020, confirmado que o jogo será lançado como um console cronometrado exclusivo para PlayStation 5 no final de 2020, juntamente com o lançamento para Windows. Em agosto de 2020 foi anunciado que o jogo seria adiado até a segunda parte de 2021, pois o desenvolvimento foi impactado pela resposta governamental à pandemia Covid-19. A empresa mais tarde anunciou que planejava lançar Deathloop em 21 de maio de 2021. Há cerca de um mês antes do lançamento planejado para maio, Arcane adiou o lançamento até 14 de setembro de 2022, declarando que usará este tempo extra para cumprir nosso objetivo: criar uma experiência de jogador divertida, elegante e alucinante. E eles fizeram isso como deve ser. Em 21 de setembro de 2020, a empresa controladora da Bethesda Softworks, ZeniMax Media e Microsoft anunciaram a intenção da Microsoft de comprar ZeniMax e seus estúdios, incluindo o Arcane Game Studios, com a venda finalizada em 9 de março de 2021. O chefe da Xbox Game Studios, Phil Spencer, disse que este acordo não afetaria o lançamento exclusivo da plataforma Deathloop no PS da PlayStation 5 e o jogo permanecer exclusivo lá por um ano antes de chegar em outros consoles. Espero que um dia possa chegar à PlayStation 4, porque acho que era um jogo que rodava bem na PlayStation 4, na minha opinião. Quanto a críticas, as críticas foram o contrário de negativas. Vou dar aqui alguns exemplos. Destructoid deu 9 de 10, o Easy Allies deu 8 de 10, EGM deu 5 estrelas, Game Informer deu 9 de 10, GameSpot deu 10 de 10, Games Radar Plus deu 5 estrelas e meio, Hardcore Gamer deu 4.5 de 5, IGN deu 10 de 10, PC Gamer US deu 89 de 100, PC Games N deu 10 de 10, Punch Square deu 8 estrelas de 10, Check News deu 9 de 10, VG 247 deu 5 estrelas e o Videogamer.com deu 8 de 10. E eu dei 9.5 de 10 porque o jogo para mim foi muito, mas muito bom. Achei as cenas muito boas. Foi um jogo bastante diferente, na minha opinião. E acho a história, a forma como a história é contada, muito bem feita para confundir uma pessoa, certamente. Mas espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Este vídeo foi grandito. Eu queria fazer este vídeo a explicar a história de Deathloop, as coisas todas sobre o Deathloop, sobre principalmente o mais importante, o gameplay, a sinopse. E o desenvolvimento do jogo, eu acho que são as cenas mais importantes que definem um jogo. E as críticas também, vá. As críticas também é o que definem hoje em dia um jogo. Apesar de que antigamente, e é pena que é o que acontece, as pessoas... Os jogos hoje em dia parece que só são jogos se tiverem notas boas. E isso é o que torna umas cenas um bocado demais. Por exemplo, há pessoas que não consideram Cyberpunk um jogo por causa dos bugs. E isso acho completamente ridículo. Imaginem, os gajos da CD Projekt que trabalharam durante 8 fucking anos e depois dizem que não valem nada, é uma cena lixada.
Mas pronto, pessoal, não estou aqui para falar de Cyberpunk, que eu aqui no canal já disse tudo o que precisava dizer sobre Cyberpunk. Para mim, Cyberpunk foi um grande jogo. Tem muitos bugs. Hoje em dia já nem tem. Hoje em dia eu já joguei as últimas atualizações de Cyberpunk. O Cyberpunk parece completamente diferente do Cyberpunk que eu joguei quando saiu. Quando saiu aquilo, tenho de admitir, era bastante bugado, mas tipo, eu ignorei os bugs. Ignorei isso tudo porque os bugs, para ser sincero, eu até gostei dos bugs, faziam-me rir. E era isso que interessava. Eu tenho de admitir que Deathloop tem bugs, por exemplo, a inteligência artificial é um bocado bosta. Mas tipo, todos os jogos têm as suas falhas, mas são jogos, praticamente. Mesmo que sejam podres, são jogos. E muita gente que não gostou de Cyberpunk não considerou aquilo um jogo. Considerou uma coisa que está ali só. E isso acho que é um bocado injusto para os criadores que passaram 8 anos a criar o jogo. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Este vídeo foi bastante difícil de fazer. Como vocês viram, eu tive muito tempo assim porque eu estou muito cansado. E muitos de vocês sabem porquê. Acho que é um bocado óbvio o porquê que eu estou tão cansado assim. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Se já sabem, deixem like, subscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações para a análise de Life is Strange, Life is Strange True Colors. Eu não sei se vou fazer a minha crítica do I Am Fish, porque eu fui ver um trailer e aquilo não chama a atenção. Eu, se calhar posso ver, mas tipo, sei lá, não sei se vou fazer crítica. Mas pronto, espero que tenham gostado e tchau!